Dia 89, Levítico, capítulo 1. O Senhor chamou Moisés ao tabernáculo e disse: Fale o seguinte aos israelitas: quando alguém de vocês oferecer sacrifício ao Senhor, escolha um animal do seu gado ou do seu rebanho de ovelhas. Se a oferta queimada for de gado, deve ser usado um macho sem defeitos físicos. Traga o animal à entrada do tabernáculo para que seja aceito pelo Senhor. Aquele que estiver fazendo a oferta colocará a mão sobre a cabeça do animal para que seja aceito no seu lugar. Ou seja, o animal é sacrificado, sofrendo no lugar do homem o castigo dos seus pecados, e o homem fica livre do castigo desses pecados. O homem matará o touro ou novilho diante do Senhor, e os descendentes de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sacrifício ao Senhor, borrifando o sangue em todos os lados do altar que está à entrada do tabernáculo. Em seguida, eles deverão tirar a pele do animal e cortá-lo em pedaços. E os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo sobre o altar e arrumarão a lenha para o fogo. Depois colocarão os pedaços junto com a cabeça e a gordura sobre a lenha do fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água e depois queimadas sobre o altar pelo sacerdote. Então será uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for de animal pequeno, quer de carneiro ou de cabrito, terá de ser um macho sem defeito. O homem que estiver fazendo a oferta terá de matar o animal diante do Senhor. Fará isso no lado norte do altar, e os sacerdotes descendentes de Arão borrifarão o sangue sobre o altar em todos os lados. Depois o homem cortará o animal em pedaços. O sacerdote colocará os pedaços junto com a cabeça e a gordura sobre a lenha do fogo do altar, mas as vísceras e as pernas terão de ser primeiro lavadas com água. Então o sacerdote queimará tudo sobre o altar como oferta de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta queimada ao Senhor for de aves, poderá ser de rolinha ou de pombinhas. O sacerdote trará a ave ao altar e torcerá o pescoço dela com a mão. Depois queimará tudo sobre o altar e deixará o sangue da ave escorrer pela parede do altar. Então o sacerdote tirará o papo e as penas e jogará tudo isso ao lado leste do altar, junto com as cinzas. Em seguida, rasgará a ave pelas asas, mas sem que fique inteiramente partida, e o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa do altar. É uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. João capítulo 20. No primeiro dia da semana de manhã, bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e encontrou a pedra rolada para um lado da entrada. Ela correu e achou a Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, dizendo: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo correram ao sepulcro para ver. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido e passou à frente de Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele abaixou os olhos para dentro e viu as faixas de linho ali,
mas não o encontrou. Então Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu as faixas de linho ali, e o pedaço de pano que cobria a cabeça de Jesus estava enrolado e posto de lado. Foi quando o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou e viu e creu, porque até então eles não haviam percebido que as Escrituras diziam que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa e Maria tinha voltado ao sepulcro e estava do lado de fora chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados na cabeça e nos pés do lugar onde que o corpo de Jesus tinha estado. Mulher, por que você está chorando? Perguntaram os anjos. Porque levaram meu Senhor embora, respondeu ela, e eu não sei onde o colocaram. Depois de dizer isto, ela virou e viu Jesus ali em pé, porém não o reconheceu. Mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem está procurando? Ela pensava que era um guarda do jardim. Senhor, disse ela, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, que eu vou buscar o corpo. Maria, disse Jesus. Ela voltou-se para ele e exclamou em aramaico, Rabone, quer dizer mestre. Não me toque, disse Jesus, porque eu ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi ao encontro dos discípulos e disse, eu vi o Senhor. Então deu a eles o recado. Naquela tarde, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, com medo dos líderes judaicos, quando de repente Jesus apareceu no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Em seguida, mostrou a eles as suas mãos e o seu lado. Que alegria sentiram quando viram seu Senhor. Ele falou-lhes novamente, Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os estou enviando. Depois Jesus soprou neles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se vocês se recusarem a perdoar, eles ficarão sem perdão. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo ou Gêmeo, naquela ocasião não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Quando eles contaram a ele, nós vimos o Senhor, ele respondeu, eu não acreditarei nisso, só se não vir as marcas dos cravos nas suas mãos e não puser os meus dedos na marca do seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, porém de repente, como da outra vez, Jesus veio e ficou de pé entre eles e disse, Paz sejam com vocês. Então Jesus disse a Tomé, ponha o seu dedo aqui em minhas mãos, estenda a sua mão aqui do meu lado. Pare de duvidar e creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você creu porque me viu.
Felizes são aqueles que não me viram e mesmo assim creram. Os discípulos de Jesus o viram fazer muitos outros sinais miraculosos, além dos que são mencionados neste livro, mas estes estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida em seu nome. Provérbios capítulo 17. É melhor comer um pedaço de pão seco e viver em paz do que um banquete numa casa onde só existe briga e discussão. Um servo honesto e ajuizado acabará dando ordens ao filho que envergonhou seu pai e participará da herança com os 2 irmãos. O calor e o fogo purificam a prata e o ouro, mas o Senhor prova os corações. As pessoas perversas dão muito valor às coisas más. Os mentirosos gostam muito de ouvir as mentiras de seus amigos mentirosos. Quem zomba do pobre despreza o Criador. Quem se alegra com a desgraça dos outros receberá o devido castigo. O maior orgulho e a alegria para os velhos são seus netos, para os filhos o maior motivo de orgulho é seu pai. Não convém um tolo falar de forma eloquente e muito menos um governador contar mentiras. O suborno é uma pedra mágica na mão de quem o dá. Em qualquer situação, produz os resultados desejados. Quem perdoa uma ofensa promove amor, mas quem vive relembrando o assunto separa os maiores amigos. A repreensão produz um resultado melhor no homem de bom senso do que 100 chicotadas nas costas de um tolo. Quem se rebela contra Deus dedica a sua vida à maldade, por isso será castigado duramente. É menos perigoso dar de cara com uma ursa que perder os filhotes do que cair nas mãos de um homem sem juízo, ocupado com suas tolices. Se você pagar o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal ao seu lado. Começar uma discussão é como a primeira rachadura numa represa. Por isso, procure fazer as pazes antes que a discussão comece. O Senhor odeia quem dá razão ao perverso e condena o justo. Dinheiro na mão de um homem sem juízo não tem valor, porque ele não quer usar a riqueza para obter sabedoria. O amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade ele se torna mais que um amigo, ele passa a ser um irmão. O homem sem juízo se compromete com um aperto de mão e se torna fiador de outra pessoa. Quem tem prazer em brigar mostra que ama o pecado. Quem vive contando vantagens está procurando sua ruína. O homem de coração perverso não prospera e o mentiroso tropeçará em sua própria maldade. Os filhos sem juízo só dá tristeza ao pai. Não há alegria para o pai do filho insensato. O coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem. O perverso aceita o suborno às escondidas para perverter os caminhos da justiça. O objetivo do homem do bom senso é tornar sábio. O tolo não sabe o que quer na vida e a cada dia muda de opinião. Um filho do tolo é a tristeza do pai e o sofrimento naquele que o deu à luz. Não é bom punir o justo, nem espancar quem merece ser honrado. O homem que tem conhecimento sabe ficar calado.
que mantém a calma é sábio. Até o tolo passa por sábio se ficar calado, e se controlar suas palavras, parece uma pessoa com discernimento.